E esse tema é um tema que foi aplicado à teoria do domínio do fato, conceito, interpretação e aplicação na ação penal 470. A ação penal 470 é a tão famigerada do mensalão. Bom, falar um pouco da origem. A doutrina traz que Hans Wells falava em 1939, nome difícil, né? Hans Wells, né? Parece que o cara não tomou alguma coisa de manhã e não conseguiu falar, né? Na Alemanha, logo após ele criar a teoria do finalismo e a aplicação sobre crimes praticados em concurso de pessoas, aí ele considerava como autor, né, e aí um requisito que a gente vai ver mais para frente, que tem que ser em crimes dolosos. Né, não dá para a gente aplicar essa teoria em delitos culposos. Essa teoria ela foi melhorada e foi praticada na nossa Corte Superior depois que ela foi melhorada pelo Roxin, já em 1963, né, também na Alemanha. Ambos são doutrinadores, não sei se os senhores conhecem, são doutrinadores alemães, cujos quais alguns conceitos a nossa doutrina traz para a aplicação do nosso direito. Né, e ele ampliou esse conceito, né, dizendo que são aqueles que ocupam, que pode ser aplicada essa teoria para aqueles que ocupam a posição no aparato organizado de poder e dá o comando da execução criminosa. Antes de prosseguir, algumas palavras aí vocês vão verificar que está sem acento, mas assim que o Zaquim me deu essa difícil missão, e para computador para mim é uma máquina de escrever eletrônica, né? E eu falei para o meu filho é o meu assistente de computação, ele tem 8 anos. Aí eu falei para ele, filho, a gente ganhou uma difícil missão, a gente vai ter que montar um trabalho e o papai está empenhado nisso, o senhor vai ter que me ajudar. Ele olhou para mim e disse, pai, o senhor já tem 35 anos, eu estou cansado de te ajudar. Caminhe com suas próprias pernas. Eu tenho mais o que fazer, eu sou criança, eu tenho que brincar, né? Criança difícil, viu, gente? E aí não sei o que aconteceu, o computador parou de acentuar. Né? E o meu filho me deixou desamparado. Vou só corrigindo, eu sei, né, da ortografia, mas algumas palavras vão aparecer sem acento. E aí um conceito, né, trazendo essas versões da doutrina, existe a teoria do domínio do fato, quando o autor exerce um controle final e tem poder de decisão sobre a realização do fato. Fatos que devem ser comprovados, não podendo ser somente a posição hierárquica superior. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês entenderam? Você falou, nada, né? Você leu o que está ali. Então, a ideia dessa teoria é que todo aquele autor que exerce uma posição superior hierárquica, mas que, sobre o seu hierárquico, tem poder de mando, que sabe da conduta que ele está fazendo, que tem o objetivo de concluir, de finalizar ou de atingir aquele resultado, diz que se pode aplicar essa teoria. Depois eu vou ler para os senhores, eu fiz a impressão, saiu recentemente o acórdão do STF da condenação daqueles que praticaram o crime lá no mensalão. E eu destaquei um trecho que bem define que eles aplicaram realmente essa teoria. Tá? Mais para frente a gente vai falar com mais esmero. Então, quais são os requisitos para a aplicação dessa teoria? Como eu já falei, os crimes dolosos, né, não comporta a aplicação em crimes culposos. O autor ele deve estar identificado através de provas comprovando o seu controle final do fato. Não vou falar para vocês que eu li as mais de 10 mil folhas do processo do mensalão, até porque o Zaquim me deu pouco mais de 5 dias para fazer isso, né? Mas o que a gente vê em alguns trechos é que os próprios ministros falam que não se foi possível verificar ou comprovar a atitude, no caso mais do Adisseu, né, que ele praticou um ato, mas que, por ele ocupar uma posição hierárquica superior, ele deveria saber. Ou seja, e não é isso o conceito trazido principalmente pelo Roxin. O que o Roxin fala é que ele tem sim que ocupar uma posição hierárquica, mas ele tem que ter não só o domínio do fato, mas ele tem que conhecer aquele subordinado, ele tem que querer o resultado, ele tem que praticar alguma conduta para a produção daquele resultado. Durante
as exposições dos ministros que culminaram na condenação, alguns até reconhecem que não tiveram provas que corroborassem na autorização ou na conduta ativa dele, mas aplicar essa teoria dizendo que, como ele ocupava uma posição hierárquica, como era o chefe da Casa Civil naquela época, aplicar essa teoria. Mais para frente, contradizendo o que o próprio Roxin fala. Tá? E aí, logo abaixo, ele coloca que deve restar comprovado a posição hierárquica do autor em relação aos demais autores e que essa tenha determinado a conduta dos demais. Como o nosso tempo é curto, eu não trouxe aqui cada uma das condutas, os R$40 do mensalão. Eu tenho, para quem quiser consultar depois, o acórdão. O acórdão, ele traz o que cada um dos réus, quase a condenação de cada um dos réus. Eu também não coloquei, que a gente jamais conseguiria fazer isso em meia hora, mas a título de curiosidade, quem quiser, eu impresso, eu mando por e-mail, ou está no site. Tá? Eu fiz a impressão ontem, e o acórdão ele foi publicado dia 22 de abril, então está recente. A ideia foi trazer a vocês somente a teoria. Né? Então, embora eu vá fazer uma breve leitura sobre o acórdão, eu não vou debater tema a tema, o tempo não comporta. Também não falarei acerca das defesas, né, sobre pena de incorrer infração ética, né, porque cada colega fez a defesa que bem entendeu, que melhor entendia acolher aos seus patrocinados. Aliás, eu queria ser advogado de um dos réus do mensalão, viu? Precisava trocar de carro. Já pensou, gente? Eu chego lá, né? Existe na doutrina alguns que entendem que essa teoria ela já vem aplicada na nossa legislação pátria, né? Nos crimes organizados, a 9.034 de 95, né? E aí foi alterada pela 12.694 de 2012. A crimes organizados, ela define, depois foi melhorado, foi definido o conceito de crime organizado. Os crimes organizados são aqueles chamados de colarinho branco. Não sei se vocês já tiveram isso, já leram alguma coisa. São aqueles praticados em que dificilmente se chega a punir os verdadeiros mandantes dos delitos. Né? Então, eles vão fazendo lavagem de dinheiro, vão fazendo, através do jogo do bicho, através dos caça-níqueis, eles vão dando vão como se fosse legalizando, né, lavando o dinheiro. Né? A gente pode encontrar alguns conceitos também na lei de lavagem de dinheiro. Os crimes ambientais também. A doutrina traz que a 9.605, que trata dos crimes da lei ambiental e traz alguma tipificação de crime ambiental, a doutrina também entende que foi aplicado essa teoria, né, a teoria do domínio do fato. Por quê? E lá no artigo 2º, ela vai falar, eu trouxe só um trechinho do artigo, que ela fala que quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes, seja sócios, gerentes, diretores, ela tem responsabilidade penal também. Eu já tive a oportunidade de ver algumas denúncias em crimes ambientais. Na dúvida, o promotor põe todo mundo. Ele põe gerente, ele põe o presidente, põe até diretor financeiro, aquele que sequer tem atividade operacional. E aí o advogado tem que correr, tem que comprovar que diretamente aquele diretor não tinha como saber, embora seja diretor da empresa, ele está vinculado a uma outra área, a um outro departamento da empresa. Mas o que a gente vê, na verdade, na maioria das vezes na denúncia, é que eles põem todo mundo, porque você sabe que uma das poucas oportunidades que a própria Constituição Federal autoriza a responsabilidade penal da pessoa jurídica é no caso de crime ambiental. Né? Então, na dúvida, eles põem todo mundo mesmo. E aí eu tracei alguns conflitos dessa teoria com o nosso ordenamento jurídico. Primeiro porque no nosso ordenamento jurídico não tem a previsão expressa, né, embora a doutrina em algumas ocasiões traz a afirmação de que seja possível, inclusive no exemplo que eu dei anteriormente, mas a maioria esmagadora entende que ela não foi absorvida pelo nosso ordenamento jurídico. E aí o confronto com o princípio da legalidade. Né? A gente não pode aplicar, principalmente penalidade, se não está previsto em lei. Não é isso? Não é isso que fala o princípio da legalidade? Principalmente que nossa fonte de direito penal
E aí não é a norma, é a norma, tá? Meu filho não me ajudou, ficou sem acento. Direito penal é a norma, não é isso? A gente só pode punir alguém, fato definido como crime, tem que estar previsto em lei. Né? A gente não pode trazer e importar conceitos para aplicar penalidade a alguém, ainda que seja um crime, crimes graves. Né? Aqui eu não estou defendendo aqueles acusados pelos delitos que foram imputados no mensalão, tá? Não estou defendendo, embora gostaria, né? Precisava trocar de carro. Mas eu não tô, o que eu estou dizendo aqui é que a gente não pode importar conceitos, principalmente de legislação que não é do nosso ordenamento jurídico, a gente não pode importá-los. A doutora Angélica está chegando agora, atrasada, entendeu? Ela deveria estar aqui na mesa. Não quero conseguir nada. Eu também te amo, tá? Para a gente penalizar, essa teoria ela vem de confronto com os artigos 29 a 31 que fala exatamente do concurso de pessoas. Né, que, lá no 29 a 31, ele fala, vai dar lá o conceito de autor, que pratica o núcleo, né, do tipo, que é o resultado, e traz lá também o conceito do partícipe, que é aquele que não realiza diretamente o núcleo do tipo, mas, de alguma forma, auxilia para a produção do resultado. Ou seja, então, vou dar um exemplo para os senhores. Num crime de homicídio, aquele que fornece a arma ao homicídio pode responder como partícipe. Ah, mas ele não foi ele o autor, né, material, como diz alguma doutrina, não foi ele o autor do delito. Ah, mas ele forneceu a arma para a prática daquele delito. Então, ele pode ser, na condição de partícipe, considerado, e aí não é coautor, e explica a diferença. Ele é partícipe por quê? Ele não realizou diretamente o núcleo do tipo, a conduta, mas ele forneceu o meio para a produção daquele resultado. E como é que nosso ordenamento jurídico resolve essa questão? O juiz vai ponderar na aplicação da pena. Então, para o autor material, ele vai dar uma pena, e provavelmente não dará a mesma pena ao partícipe. Né? Vai dar uma pena mais branda. E por que o conflito com esse tipo de concurso de pessoas? Porque essa teoria ela não admite o concurso de pessoas. Ela entende que todos, ainda aquele que não, que todos agem para a prática do resultado, né? Não conduta, não tenha oferecido meios. Ele na verdade ele sabe, ele tem um poder hierárquico, ele agiu para a produção daquele resultado, tá? Ele sabia e queria aquele resultado, tá? Por aí existe esse confronto com os artigos 29 a 31 do concurso de pessoas. E aí entrando já na aplicação da teoria do fato na ação penal 470 do STF. Das várias páginas que eu li da fundamentação dos ministros, a maioria daqueles que entenderam pela aplicação dessa teoria, eles são uníssonos em falar que existia um aparato organizado de poder. O que é um aparato? Na verdade, eles entenderam que, não sei se vocês provavelmente acompanharam na mídia, que existia o núcleo político, né, o núcleo que agia diretamente, e como se exercesse através de uma empresa. Né? Então, dividia entre grupos, um fazia uma coisa, outro fazia outro e outro fazia outro. Embora fazendo atividades distintas, a maioria dos ministros entenderam que eles tinham um objetivo comum, que era lesar, né, o patrimônio público, corrupção. Né? A maioria deles foram condenados a corrupção, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, outros passiva. Tá? E ações praticadas por homem detrás. O que é esse homem detrás? Como essa teoria ela foi importada do direito alemão, se a gente for traduzir ao pé da letra lá o conceito de domínio do fato, a gente vai chegar à conclusão dessa nomenclatura, homem detrás. O que é isso? São aqueles que estão por trás do poder, não é isso? Que estão encabeçando o poder, gerenciando ou determinando para que terceiras pessoas ajam lá na linha de frente, para que terceiras pessoas lá na linha de frente cometam algum tipo de delito, ou seja na lavagem de dinheiro, seja no repasse de valores ilícitos,
por isso, e normalmente são aqueles que não aparecem, né? Como foi o caso do José Disseu. E aí, como eu disse, vou fazer a leitura e vai ficar bem mais claro que eles entenderam dessa forma. Então, e aí falando já da decisão, ela traz exatamente o seguinte: isso aqui que eu vou ler aos senhores é um acórdão, tá? Deu 35 folhas, aqueles que tiver curiosidade pode tomar nota. Mas porque eu diminuí, deve ter bem mais. Ele diz exatamente o seguinte: a organização e o controle das atividades criminosas foram exercidos pelo então ministro-chefe da Casa Civil, responsável pela articulação política e pelas relações do governo com os parlamentares, conluio entre o organizador do esquema criminoso, então tesoureiro de seu partido. Ou seja, eles entenderam que nesse núcleo para a prática da organização criminosa, ela foi encabeçada pelo então chefe da Casa Civil, que era o ministro. E aí, várias críticas, vocês devem ter visto, a mídia divulgou amplamente, que utilizaram e aplicaram a legislação que não estava prevista no nosso ordenamento jurídico, que isso era incabível, como pode uma casa guardiã da Constituição Federal admitir esse tipo de procedimento ou aplicação. São fatos que aí eu vou chamar os senhores a refletir quando eu faço as críticas à aplicação, né, segundo juristas e segundo também algumas conclusões que eu tive. E aí eu fico preocupado com o horário, né? Vocês viram que o Zaquim me falou, 30 minutos e 30 minutos, né? Houve o princípio da legalidade, né? Isso é uma conclusão minha, mas vocês que são acadêmicos, ou a maioria tem colegas advogados também, a gente não pode simplesmente, nas escutas, ou o que a gente vê na TV, acreditar sem nos debruçarmos ao exame das provas, sem nos debruçarmos a princípio, sem estudarmos o direito, né? Eu sei que a gente tem na TV grandes doutrinadores, não tem? A gente não tem lá o Datena, o Marcelo Rezende, não tem? Tem, né? Não, e o Datena, o senhor sabe a quantidade de processos que ele tem, né? São grandes doutrinadores. Às vezes eu vou cortar o cabelo, eu fico quietinho, né? O meu cabeleireiro sabe que eu sou advogado. Eu sento lá e fico quietinho. Aí ele escuta alguma coisa na televisão e ele tem aquilo como verdade absoluta. Aí eu vou quietinho, eu vou falar, não, mas que não é assim. Não, o Datena falou, você não viu? Eu fico quieto, o cara tá com a tesoura na mão, cortando meu cabelo. Você acha que eu vou discutir com o cara? Eu falo, não, fico quietinho, não, tá bom, você tem razão. E vou embora, né? Não dá. Vocês também devem escutar isso, né? As mulheres vão fazer a unha, imagina a mulher com aquele negócio lá e você vai discordar da mulher? A mulher com um negócio daquele na mão? Não dá, né? Aliás, sugiro que não façam, né? Não invocação do Código Penal. Para aplicar essa teoria, lembra que nós traçamos anteriormente, ela não está prevista no Código Penal, né? E aí, de confronto ao princípio da legalidade. Mais para frente você vai ver que eles deturparam o conceito instituído por Wells, né? Parece aquele quando a gente toma fala Wells. E o Roxin. E aí eu tenho uma surpresa, que mais para frente eu coloquei uma entrevista do Roxin, o pai da criança, né? Os próprios ministros supremos, eles invocaram várias vezes o Roxin, e aí eu coloquei o pai da criança, o Roxin, falando que a ideia não era como foi julgada pelo Supremo. Tá? Ausência de comprovação das condutas do homem de trás, né? Aquele que está na cabeça, né, do poder. E aí eu coloco uma pergunta lá, né? Será que essa condenação é como resposta ao clamor público? A gente sabe que quando fatos ganham notoriedade na mídia, né? E aí o meu receio é que o judiciário, para não ficar em descrédito, acaba punindo ou inventando como punir aqueles que estão sendo imputados a alguma conduta criminosa. Repito, eu não estou aqui defendendo, embora eu gostaria, não estou defendendo nenhum daqueles que foram julgados, mas é um fato que a gente precisa ter cautela.
Exemplo disso são aqueles fatos, crimes contra a vida, que vão ao júri, e que os jurados, quando vão participar do conselho de sentença, a mídia já falou tanto que ele é culpado. Vocês acham realmente que eles vão pensar de forma diferente? Não vão. A maioria dos jurados não tem formação técnica jurídica, né? Então, ela escuta o Datena falar, o Marcelo Rezende falar, pena de morte, né? Cadeia neles. E eu acho até que eles sabem que não dá para nós termos aplicado a pena de morte, salvo, né, naqueles crimes de guerra, mas eles continuam falando. Por quê? Porque isso vende, porque isso é comercial. Acho que cabe a cada um de nós, enquanto estudantes de direito ou estudiosos de direito, colocar a nossa sementinha e falar para o cidadão: olha, não é bem assim, né? Não dá para pena perpétua, não dá para ter, embora você queira arrancar a cabeça do cara, não dá para fazer aqui, pelo menos não legalmente, né? Não dá para fazer, não dá para mudar de uma hora para outra, né? E esse cuidado que a gente precisa ter. Aliás, o próprio Roxin, ele chama a atenção esse questionamento que eu fiz aos senhores, que os magistrados precisam ter cautela na aplicação de eventual pena para não atender exclusivamente ao clamor público. A gente não pode ter receio, magistrados principalmente, dar resposta à população não obedecendo ditames éticos, principalmente a nossa casa guardiã da Constituição Federal, né, o Supremo Tribunal Federal. Eles é quem deveriam guardar, prezar pela aplicação da Constituição. Tenho, na minha opinião particular, que infelizmente nesse diapasão eles desviaram um pouco, ou bastante. E aqui eu trago aos senhores, olha, esse é o Roxin. Ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, em 11 de novembro de 2012, acerca do mensalão. E aí alguns fatos curiosos que ele... Por que eu trouxe isso? Não é... Eu trouxe aqui uma opinião pessoal, mas eu quero dar aos senhores, essa é a minha pretensão, de ao menos refletir do que aconteceu. Se realmente é como a mídia propagou, tenha cautela antes de formar opinião, principalmente diante do que a gente noticia, a mídia noticia, principalmente do que a mídia, a internet também dá. A gente precisa ter confiança e ver a fonte. E aí, fonte da internet, eu tenho uma principal cautela. Outro dia eu estava lá com o Maurício, né? O Maurício era meu assistente, meu filho de 8 anos. Eu no computador e ele no dele. Ele disse para mim: quem tem filho de 8? Cadê? A Cris não chegou. Eu lá fui surpreendido. Ele falou: pai, o que é tesão? Eu olhei para ele, fingi que não ouvi. Ele falou: pai, me responde, o que é tesão? Falei: pergunta maledita, né? E eu falei: tribuno do júri, vou me sair bem, né? Falei: filho, sabe o que é tesão? Sabe quando você vai escrever, quando é no meio da frase, você escreve com T pequeno, não é isso? Se for no começo da frase o nome de pessoa, é um tesão. Ele falou: pai, eu sou alfabetizado, isso não é tesão, isso é T maiúsculo. Mas não tem problema, pai, eu já vi no Google, só queria confirmar. Aí eu tive que explicar, porque eu tinha que descobrir qual que foi a fonte que ele consultou, né? Aí expliquei para ele, ele falou: pai, você tem razão, viu? Então, mas já tinha consultado no Google, né? Isso é o problema das fontes, a gente precisa ter cuidado com as fontes que nós consultamos. Principalmente da mídia, a gente sabe que não todas, alguma mídia ela pode estar sendo influenciada pelo poder, por algum grupo político específico, né? Sempre consultar ou ver mais de um jornal, revista, inclusive doutrina, quando nós estamos no bancos acadêmicos, inclusive fora dela também, o ideal é que a gente consulte mais de uma doutrina, não é isso? Quanto mais vocês vão estudar a doutrina, jurisprudência, se vocês tiverem dúvida, vocês estão no caminho certo, né? Porque é a dúvida que nos movimenta, né? Não é a resposta, é a dúvida. Com isso a gente vai formando opinião, e opinião fundamentada. Tá? E aí, os aqui já apareceu, provavelmente deve estar dando a minha hora, então vamos dar lá a minha...
Ele respondeu o que levou ao estudo da teoria do domínio do fato. Aí ele conta a história de como ele chegou. Ele falou que o que perturbava era o crime nacional socialismo. Tá, depois, quem quiser eu passo, mas as perguntas mais interessantes estão mais para o final. A pergunta que lhe foi feita: é possível usar a teoria para fundamentar a condenação de um acusado, supondo sua participação apenas pelo fato de sua posição hierárquica? Lembra que eu disse aos senhores que o próprio acórdão disse que por José Dirceu ocupar aquela época a Casa Civil, ele tinha o dever de saber, ou tinha o dever de comando? Ele fala que não, em absoluto. A pessoa que ocupa a posição no topo tem uma organização, tem também que ter o comandado esse fato, emitido uma ordem. Isso seria um mau uso. Engraçado. Se os senhores verem na própria fundamentação da maioria das decisões dos ministros, eles invocam o Roxin, e o Roxin fala que não é isso que ele falou, não. Né? O que ele falou é que tem que ter comprovação. Ele fala mais: o dever de conhecer, a pergunta da Folha, o dever de conhecer os atos de um subordinado não implica em corresponsabilidade? Aí ele responde: a posição hierárquica não fundamenta, sob nenhuma circunstância, o domínio do fato. O mero ter que saber não basta. Ter que saber, eu deveria saber. Ele diz: não basta, não. Essa construção dever saber é do direito anglo-saxão e não considero correta. Deram o pai da criança, e o pai da criança está falando que a criança não é dele. No caso do Fujimori, por exemplo, foi importante ter provas que ele controlou sequestros e homicídios realizados. O caso de Fujimori foi um processo lá que foi utilizada essa teoria, mas teve que comprovar que ele efetivamente participou. Tá? O que, infelizmente, não aconteceu, não em todos os crimes, mas a maioria dos crimes que foram imputados a quem ocupava a cúpula, usaram basicamente essa teoria, tá? Que deveria saber, que ocupava a posição privilegiada, a posição de poder. A opinião pública, e aí eu chamo a atenção dos senhores, a opinião pública pede punições severas no mensalão. A pressão da opinião pública pode influenciar o juiz? Ele disse: na Alemanha temos o mesmo problema. É interessante saber que aqui também há clamor por condenações severas, mesmo sem provas suficientes. O problema é que isso não corresponde ao direito. O juiz não tem que ficar calado, não tem que ficar ao lado da opinião pública. E o que a gente vê, pelo menos a impressão que eu tive, não vendo só o que está na mídia, que às vezes a mídia ela só projeta, ela só publica aquilo que é interessante. Às vezes eu já dei entrevistas para jornais, para televisão. Às vezes você fala 2 horas, o cara põe 2 minutos, só aquela parte que interessa a eles. E às vezes cortando frases, deturpando até o que você falou. Por isso que a gente precisa ter cautela em tudo que a mídia noticia. Tá? Principalmente nós, que somos estudantes e estudiosos de direito, nós temos que ter esse tipo de cautela. Eu coloquei aqui a fonte de onde eu tirei essa informação. Tá? Hoje de madrugada, tá vendo? 1 de maio de 2003. A fonte está aí. Tá na internet ainda. Eu trouxe uma reflexão, e aí já caminhando para o final, do Nelson Gria, que ele fala justamente em razão da fonte. Lembra que eu disse aos senhores que utilizaram para aplicação de pena no mensalão a fonte de um conceito que não era do direito pátrio, uma fonte de direito do direito alemão. Nelson Gria, vocês conhecem Nelson Gria, né? Ou pelo menos já ouviram falar, ouviram no Google, não é isso? A fonte única do direito penal é a norma legal. Não há direito penal vagando fora da lei escrita. Não há distinguir em matéria penal entre lei e o direito. Tá? Eu trouxe mais um grande pensador aqui para fundamentar não só aquele conceito trazido pelo Roxin, que disseram que deturparam o que ele disse, mas um conceito aqui trazido pelo Hungria, que é nosso legislador. Eu vou, já caminhando por final, já falei, né? E o Zaquim já está me chutando aqui. Será que a nossa Corte Superior foi influenciada pelo clamor público e pela mídia? Devemos punir eventual culpado a qualquer custo, ainda que tenhamos que desobedecer o ordenamento jurídico vigente? São questionamentos que eu faço aos senhores. No caso mensalão, foi aplicada a justiça?
E aí, decorrido meu prazo e já depois de 3 bicudas na canela, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Dizer que é claro que faltou muita coisa para falar, mas a ideia não era debater a defesa, sim trazer aos senhores a teoria que foi aplicado para a aplicação, né, da penalidade, para a responsabilização daqueles que foram culpados no mensalão. Quem já viu quando eu falo, eu faço um pedido, né, caloroso. Gente, pelo amor de Deus, me adicione no Facebook. Olha lá. Eu quero bombás aqui no notebook. Eu falo, é verdade. Aquele conversa comigo sabe. Eu fico olhando as bolinhas verdes lá e ninguém fala comigo, gente. 4 horas da manhã eu fui terminando o trabalho na esperança que alguém fosse falar comigo. Tinha uma meia dúzia de bolinha verde lá, ninguém falava comigo. O Facebook da Comissão do Acadêmico é lá, Comissão do Acadêmico de Direito. O da nossa coordenadoria, Coordenadoria de Direito, Processo Penal e Criminologia. E o meu que é mais fácil, meu sobrenome não é complicado, gente. Olha lá, olha. Wagner Cavalcante dos Santos. Obrigado pela presença. Obrigado.